nossos olhos. Pai do céu, por estarmos aqui, nessa oportunidade, recebendo as boas energias, agradecidos pelo belo dia de sol que aquece nossos corações, que possamos aprender, receber informações que nos levam a refletir em busca do melhoramento, que possamos estar conectados com os nossos familiares já desencarnados, com a esperança do reencontro, com a alegria e a vontade de viver, agradecendo pela saúde física e que possamos enfrentar as dificuldades com fé e acreditando no auxílio dos amigos espirituais. Que assim seja. A leitura é do Livro dos Espíritos, da introdução. A ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações de geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que não observou senão a primeira, está na posição daquele que não conhece a física senão por experiências recreativas, sem ter penetrado no fundo da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que por um estudo sério e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só nessa condição se pode observar o número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permitem assentar uma opinião. Este livro, não tivesse ele por resultado senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito, e nos aplaudiríamos de ter sido escolhido para realizar uma obra da qual não pretendemos, de resto, nos fazer nenhum mérito pessoal, uma vez que os princípios que ela encerra não são nossa criação. Seu mérito, portanto, é inteiramente dos espíritos que a ditaram. Esperamos que ela tenha um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, em lhes mostrando, nesses estudos, um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e de lhes indicar o caminho a seguir para o atingir. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes, estão em casa, nos assistindo. O assunto é bastante diverso, porquanto a quantidade de pesquisadores da área de fenômenos mediúnicos é extremamente vasta. E quando a gente fala de pesquisadores, pesquisadores sérios, trabalhos nobres dentro da área mediúnica, dentro do que nós denominamos de pesquisas espíritas ou espiritualistas. Mas nós vamos nos ater diante da gama, porque o fenômeno mediúnico está muito atrelado também ao fenômeno paranormal. Então nos cabe tentar relatar alguns, pelo menos, que estudaram fenômenos que há espíritos presentes. Então não vamos acabar comentando de pesquisadores dentro da área da parapsicologia, como o casal Heine, que foi um dos pais da parapsicologia moderna. Nós vamos nos ater àqueles que pesquisaram os fenômenos que ficaram conhecidos a partir de 1848, quando iniciou lá nos Estados Unidos, em Harrisville, as mesas girantes, né? Com a Kate e a Margaret Fox, com as batidas, né, na sua casa, num fenômeno de poltergeist. Que mais tarde, como uma analogia muito tosca, como se fosse uma epidemia, né, começam a surgir em vários estados norte-americanos, e logo em seguida surge na Europa também médiums em quantidades consideráveis, com uma mediunidade ostensiva, ou seja, muito forte, a olhos vistas, que fazem a sociedade de então parar para pelo menos observar essa situação um tanto incomum no cotidiano, pelo menos naquele nível que estava acontecendo.
Então nós vamos ter, na verdade, justamente nessa época, que é o século XIX, a área científica também está interessante, né? Está acompanhando também um desenvolvimento enorme. As universidades começam a surgir aqui, acolá, vários cientistas. Nós estamos ali na questão mecânica, elétrica, né? Que justamente nesse período e começo do século XX, a eletricidade vai passar a ser o motor, né? A geratriz, né? Da tecnologia. Vai ter o surgimento da teoria da evolução, do Darwin, do Russell como coautor. Nós vamos ter o surgimento aí de vários aparatos médicos na área farmacêutica. Ou seja, estamos tendo um boom na evolução humana como nunca havia acontecido nos séculos anteriores. Os séculos, os milênios até então, parece que se condensam nesses últimos 100 anos de uma forma extremamente expressiva. E dentre um dos grandes nomes da ciência, o inglês William Crookes, que é um dos maiores físicos do século XIX, descobridor do talho, que trabalhou muito nessa área da física voltada ao eletromagnetismo, ele vai se interessar nesses fenômenos. E vai, além de pesquisar, claro, alguns médios, como Daniel Douglas Home, que foi um médium de efeitos físicos fantásticos, que tinha inclusive fenômenos de levitação dele mesmo, ou fenômenos de pirogenia, de que ele conseguia colocar a sua mão em fogo sem se queimar, sem falar dos corriqueiros, né, materializações que ocorriam na sua presença. Mas é com uma médium chamada Florence Cook, que William Crookes, Sir William Crookes, um senhor já renomado de reputação, e que após presenciar alguns fenômenos, publica no jornal que iria começar a pesquisar. E a sociedade toda se voltou a ele para isso, porque era um nome de extrema honraria na sociedade. Uma pessoa extremamente séria, compenetrada, já reconhecido mundialmente. Porque um pouquinho antes, em 1871, havia uma sociedade também de pessoas ilustres, chamada Sociedade Dialética de Londres, que havia montado uma comissão de 33 pessoas, também com nomes muito honrosos, e que pesquisaram. Entre esses 33, apenas 5 acreditavam nas manifestações, os demais eram céticos, e que ao final das suas pesquisas publicaram um relatório para essa Sociedade Dialética de Londres, dizendo, pelo menos confirmando a veracidade do fenômeno. Vejam bem, veracidade do fenômeno. Eles não queriam dizer que eles concordavam com o postulado de Kardec, porque era algo muito recente, Kardec, nem conheciam o Kardec na Inglaterra. Mas que aqueles fenômenos que aconteciam com aquela pessoa, em que havia manifestações, em que traziam dados sobre as pessoas presentes, aquilo era verídico. Como ocorria isso, eles não queriam se atrever a dizer ou postular alguma teoria a respeito. Mas que não havia truques, era isso que eles falavam. Havia algum fenômeno ali presente. E foi muito mal recebido pelos tabloides, pela mídia de então. Houve manchetes falando de forma muito negativa, agredindo a honra daqueles membros daquela comissão. William Crookes já sabia, obviamente, contemporâneo da época, né, sobre essa situação vexatória, né, que os tabloides colocavam, e pesquisou durante 5 anos a Florence Cook, onde materializava-se um espírito chamado Kate King, na qual ele já havia visto materializações anteriores na senhora Marshall, que materializavam um espírito também chamado John King, na qual eram agrupamentos de espíritos voltados a esse tipo de manifestação, a fim de auxiliar no despertamento humano.
Eram espíritos não extremamente elevados, mas que tinham a sua função nessa história. E após 5 anos de pesquisa, William Crookes havia amarrado a médium, chamado o público estranho para olhar as manifestações, chegou a fazer retratos, chamou pessoas ilustres para serem testemunhas, olhava, porque o médium de ectoplasmia, a matéria em que o espírito se utiliza do médium para se materializar, ela é muito sensível à luz presente, salvo exceções, porque existem materializações em plena luz. Mas não era o caso da Florence Cook. Inclusive, em determinado momento, o espírito materializado andando pelo salão, quando ainda o William Crookes permitia um público estranho, um senhor cético pulou e agarrou o espírito materializado, afetando o sistema nervoso da médium. E o espírito, obviamente, se desmaterializou nos braços daquele homem, né, austero ali, que se fez presente de forma tão brusca. Então, após 5 anos fazendo pesquisas nesse sentido, rigorosas, criando mecanismos para pesar o fantasma materializado, nessas pesquisas, inclusive, ele descobriu que realmente o que o espírito se materializava era alguma coisa do médium, porque ele pesava também o médium antes e depois, percebia que havia uma redução de massa corporal, porque então ele deduziu que o médium fornecia alguma coisa de si, material, para aquilo. Que não havia nada por acaso, um milagre, que o espírito simplesmente pirlim-pim-pim e fazia a matéria acontecer. Então, graças a ele e a outros pesquisadores, nós temos muitas informações hoje nessa área da ectoplasmia, na área dos fenômenos. Ao término, ele mesmo falou que era tudo verdade, que a partir de então ele acreditava fielmente que a Florence Cook, nas presenças, nas materializações, foi extremamente atacado pelos seus companheiros de cátedra. Era um homem extremamente intelectual, tinha cadeiras na universidade, foi extremamente atacado. Mesmo assim, isso foi em 1869 ele começou, 1875 ele acabou as pesquisas, mesmo em 1914, num tabloide, que lhe perguntaram se ele tinha alguma coisa a modificar, passado tanto tempo, ele ainda afirmava, não tenho nada para mudar nenhuma vírgula dos resultados que eu cheguei naquela época. Ou seja, ele não mudou de opinião a respeito diante daquilo. Junto com ele, seus contemporâneos, nós temos outros homens famosos, como eu falei ali antes do Darwin, o Alfred Russel Wallace, que foi coautor da teoria da evolução. Na verdade, ele trocava muita correspondência com Darwin, e em determinado período também foi viajar e mandou seus manuscritos para o Darwin. O Darwin se assustou quando olhou os manuscritos, porque ele chegava na mesma raciocínio que o Darwin estava 20 anos pesquisando, mas não tinha ainda coragem de publicar as suas anotações. Mandou para amigos em comum da área universitária e chegaram os amigos à conclusão que os dois então apresentariam simultaneamente as suas conclusões para registro histórico. Inclusive Wallace era muito humilde, no final ele sempre falava que ele estava muito feliz porque a função dele foi fazer o Darwin apresentar as suas conclusões, né? Mas ele chegou às mesmas conclusões também no período, com algumas divergências, obviamente, mas o eixo era o mesmo. O Wallace ele também pesquisou os fenômenos mediúnicos, e bastante. Inclusive, ele chegou também, igual o William Crookes, à conclusão da veracidade dos fenômenos. Mas vejam só, o fato desses senhores terem pesquisado o que nós hoje denominamos de fenômenos espíritas, não quer dizer que eles aceitavam os postulados que hoje nós estudamos através de Kardec.
Por exemplo, o Wallace, de forma alguma, ele aceitava a reencarnação. Ele acreditava no fenômeno da imortalidade e da sobrevivência, que estava ali diante dele comprovado, mas ele, ele de forma alguma conseguia aceitar a reencarnação. Porque para ele não havia provas concretas a respeito disso. Mas nós teremos, dentro da ciência, quase um século depois, através de um norte-americano, Ian Stevenson, as suas pesquisas com crianças que lembram de vidas passadas. Mas voltando ao Wallace, né, que era também um britânico, nós vamos ver que a pesquisa na Inglaterra foi muito forte nessa área. Inclusive, dali em 1886, 88, sai a Sociedade de Pesquisa Psíquica, porque eles resolvem criar, existe até hoje, que pesquisa os fenômenos, que eles resolvem denominar de psíquico, para tirar o nome de espiritismo, porque não era bem quisto nos meios intelectuais, para dar uma outra roupagem, como fez Charles Richer, o pai da metapsíquica, que também foi contemporâneo desses ilustres personagens que a gente relatou até agora, que estudou também, junto com essas comissões, esses médiums, e chegou também à conclusão da veracidade. Cada um, depois, foi montando um sistema para tentar explicar isso. O Wallace não aceitava, ele tinha a teoria da evolução, acreditava que o ser humano evoluía, mas não conseguia conceber essa questão da reencarnação. Lembramos que para os ingleses eram o grande país naquela época de domínio mundial. Para eles seria muito difícil aceitar uma teoria reencarnatória, onde onde os espíritos diriam que voltariam em corpos diferentes, ou imagina uma sociedade extremamente patriarcal, não é com o conceito que nós temos hoje, em que o homem ajuda a mulher em casa, cuidar dos filhos, a mulher trabalha fora. Lembremos que estamos falando de 1870. Como é que um homem aceitaria voltar num corpo de mulher? Era muito difícil, era uma questão cultural, sim, de preconceito mesmo. E como é que o inglês aceitaria, de repente, voltar para uma raça que ele considerava que era inferior? Seria muito difícil para ele aceitar isso. Então nós temos no inconsciente deles toda essa bagagem de dificuldade de aceitação. Outro grande inglês, que é um dos maiores físicos da sua época, Oliver London, também membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, pesquisou também várias pessoas, inclusive uma médium, a senhora Piper, que foi uma das médiuns mais bem pesquisadas na história do espiritismo. Praticamente ali 40, 50 anos de pesquisa. O Oliver London estudou durante uns 10, 15 anos também a senhora Piper. E através do estudo dela, que ele conheceu através do ilustre psicólogo William James, da Universidade de Harvard, que também estudou os fenômenos, considerado um dos pais da psicologia moderna, um homem extremamente culto, William James, esteve aqui no Brasil fazendo pesquisas também. Ele foi o primeiro que estudou a mediunidade dessa médium, que era norte-americana, a senhora Piper. Ao comprovar a veracidade, William James, que a princípio não aceitava a existência de espíritos, mas sim ele acreditava que eram egos, era o próprio espírito do médium que possuía condições paranormais, que seriam egos que esse médium apresentaria, mas que ele fez uma experiência interessante, abrindo só um parênteses antes de continuar do Sr. Oliver. Ele colocou a senhora Piper em transe hipnótico, porque ele falou, vou colocá-la em transe para ela mostrar que ela também faz essas manifestações. E não conseguiu. Ele acabou verificando, na humildade dele, que o transe hipnótico e o transe mediúnico apresentavam características bem diferentes diante dele. Nisso aí ele acabou, na época, parando as suas pesquisas, a senhora Piper, porém sempre considerando que ela era uma pessoa extremamente idônea e que não havia fraude
com ela, chamou um advogado britânico, que é um dos primeiros membros dessa sociedade dialética, Sociedade de Pesquisa Psíquica lá de Londres, o Richard Hodgson, para vir aos Estados Unidos, porque o William James, ele fundou a Sociedade de Pesquisas Psíquicas nos Estados Unidos. Foi seu primeiro presidente, William James. Chamou o Richard para pesquisar a senhora Piper. E chamou por quê? Porque ele era um senhor também extremamente culto desse instituto, vamos dizer assim, de pesquisas. Era o mais cético de todos, já havia desmascarado um monte de fraudadores a respeito. Rigorosíssimo. Então ele chegou para pesquisar a senhora Piper. Ele introduzia, foi à casa da família, da Piper, introduzia pessoas que ele chamava de outras cidades, disfarçados, tudo. Os familiares até ficaram um tanto rancorosos pela metodologia que ele fazia, ou seja, parecia que demonstrava que eles eram pessoas de má índole, né? Normalmente acontece. Inclusive o William James interviu explicando para a família, não, que era um procedimento dele mesmo. E durante 15 anos ele pesquisou a Piper. 15 anos. Trazendo pessoas, dando outros nomes falsos, e sempre a mediunidade dessa moça apresentava os fatos como eram, dizendo que era fulano de tal, fulano de tal, tem outro aqui, outro assado. Aí um dia ele resolveu conversar com a sociedade em Londres, conseguiram uma passagem para levar a senhora Piper para ir lá ser pesquisada pelos pesquisadores ingleses. Então ela chegou lá, inclusive ela se hospedou na casa do senhor Oliver Londick, que eu comentei anteriormente, esse físico. Eles esconderam todos os pertences. Por que o Richard quis levar lá? Porque não haveria então ninguém conhecido dela lá, a fim de garantir que ela não estava pegando informações de outros. Mal chegaram lá, os membros acompanharam 24 horas a médium, e olharam a bagagem. Ficou enclausurada num quarto do senhor Oliver. Ele chegava a trazer pessoas disfarçadas de outras localidades, e os espíritos falando que fulano de tal, ciclano de tal, tá aqui, tal. Ela entrava em transe, ele mandava entrar uma pessoa desconhecida, e antes que ela saísse de transe, mandava ele sair. Mesmo assim, vinha comunicações daquela pessoa. E aí, por fim, ele mandou vir uma pessoa que vinha em carruagem fechada, com um capuz escondido. Entrava, depois que ela já estava entrando, sentava do lado, saía, sem ela ter conhecimento de quem era. Por fim, veio uma mensagem, o Espírito se manifestou, inclusive era o pai desse senhor, que eu até anotei o nome dele na época, porquanto são muitos nomes, que era James Hislop, que era um amigo do Sr. Richard, da Universidade de Colômbia. Um extremo cético, que ele ficou abalado com aquelas manifestações, aquelas informações. A partir de então ele começou a ver com outros olhos. Veja como uma pessoa vai influenciando outras. Nós temos um outro pesquisador chamado Julian Shorowitz, que estudou muito a questão da hipnose, das manifestações, da imantação telepática, que ele nos seus livros relata o seguinte: quando eu lembro que eu não acreditava nas manifestações, e eu via vamos lá para o início, William Crookes, relatando publicamente suas pesquisas, e eu ria junto com os meus colegas, eu coro de vergonha, por mim e pelos meus colegas, porque depois que ele adentrou também na pesquisa e viu que se tratava de algo sério, verídico, ele mudou seu pensamento. Deu um relato apenas de alguns pesquisadores na área da Inglaterra, mas teve outros famosos, como o italiano César Lombroso, um grande especialista na época, na área de criminologia, que ficou na história nessa questão. Ele é famoso, já uma ideia já que está fora de uso, mas que ele fez pesquisas tentando relacionar as feições físicas com o estado moral da pessoa, que foi uma ideia corrente e forte na época.
Que a pessoa sociopata teria certas características visíveis fisicamente, que você poderia então tentar identificar na área de criminologia. Ele também era um cético, não acreditava, mas foi também chamado e participou de comissões, onde pesquisaram uma outra médium, chamada Eusápia Paladino, que foi uma médium também extremamente, junto com a senhora Piper, foi uma das que mais foram pesquisadas por essas comissões de intelectuais, que auxiliaram de forma grandiosa em toda essa área de descoberta psíquica. E o César Lombroso, numa dessas comissões, que Eusápia materializa a sua mãe falecida, ele se rende à veracidade das coisas. Até então, ele escarnecia. Ao se defrontar com o espírito da sua mãe, que lhe trouxe, tanto visualmente quanto fatos corriqueiros da vida íntima dos dois, ele, a partir de então, se torna um dos grandes nomes da área espiritualista. Outro italiano, um pouco mais à frente, já na década de 1900 a 1920, chamado Ernesto Bosano, pesquisou os fenômenos mediúnicos de forma geral, de forma inigualável. Ele possui uma quantidade de obras nessa área de pesquisa, não só pesquisas feitas por ele, mas que ele catalogou de outros pesquisadores. A exemplo do brasileiro, o Hermínio Miranda, que foi um grande pesquisador nessa área de buscar informações, e catalogar e refletir sobre isso, porque isso também é pesquisa. São as monografias que se fazem assim. Hermínio Miranda, autor de Diálogo com as Sombras, que é um livro clássico na área de doutrinação mediúnica. Outros livros que ele abordou na área psicológica, patológica, na área psíquica, como o Condomínio Espiritual, que é um livro fantástico, onde ele coloca pessoas denominadas na época como tendo várias múltiplas personalidades, em que ele narra a possibilidade de se tratar de fato de médiums desajustados sofrendo abusos obsessivos por espíritos equivocados. A quantidade de assuntos que o Hermínio Miranda aborda é excepcional. É na linha do nosso italiano Ernesto Bosano, no começo do século XX, onde ele narra visões de pessoas que estão a desencarnar, experiências de quase morte, que vão se tornar tema mais corrente apenas a partir da metade do século XX para frente, que nós vemos hoje em programas tipo The Discovery. Ele já relatava no início do século XX. Animismo, espiritismo, que são os fenômenos parapsicológicos e mediúnicos. Mediúnicos, quando há um espírito envolvido; parapsicológico, quando é o próprio espírito do médium. Não em termos de que ele está enganando, mas não, por exemplo, uma telepatia pode não ter um espírito envolvido, ser algo, e geralmente de dois encarnados, onde a Rússia estuda isso com muita profundidade, pesquisadores russos, mas não dá para a gente relatar no pequeno espaço de tempo que nós temos. Por exemplo, dois Nobéis, Pierre e Marie Curie, que estudaram a radioatividade e foram pessoas de grande influência para tecnologias que nós temos hoje na área de física. Inclusive a senhora Curie ganhou 2 Nobéis, uma façanha incrível, que são poucos que tem, considerando ainda que era uma mulher para o período. E estudaram também os fenômenos mediúnicos, esses dois gênios da área da física. Eles tinham a ideia de estudar porque eles, conhecendo os mecanismos entranhados, atômicos, eles pensavam que, de repente, na mediunidade, no fenômeno mediúnico, eles poderiam encontrar a verdadeira causa das radiações. Também comprovaram a veracidade. Jung, esse mestre da psicologia,
também estudou extremamente a mediunidade, inclusive sua irmã era médium. Nós temos também o grande criador do Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que estudou profundamente mediunidade, publicando livros, se tornando um grande divulgador do espiritismo. Não do espiritismo kardecistas que nós conhecemos hoje, mas vamos dizer, do espiritualismo, dos fenômenos mediúnicos. Era um inglês, ele também... o seu História do Espiritismo é uma obra muito importante, trazendo os personagens contemporâneos e anteriores que ele tinha na sua época. Ele era amigo, interessante, do Houdini, o grande mágico Houdini, que publicamente ele não suportava as questões mediúnicas. Depois da morte de sua mãe, Houdini viveu sua vida para tentar mostrar as fraudes, procurava fazer mágicas que imitavam os médiuns, porque na cabeça de Houdini realmente era tudo fraude, ilusão. E o Houdini e o Arthur Conan eram grandes amigos e acabaram se desentendendo com o passar do tempo, infelizmente. E aí você diz, tá, mas então será que o Houdini, conhecendo o ilusionismo, realmente, então, será que não estaria certo, né? Será que não seriam muitas vezes fraudes? Porém, nos Estados Unidos tinha um mágico chamado Rei das Cartas, que era o Roder Tuggeston, que era muito famoso na época. E ele teve a oportunidade de participar de comissões estudando a Eusápia Paladino, onde ele atesta que ele ficou um dia todo enclausurado com essa médium, que nada daquilo era fraude. Ele atestava a veracidade da coisa. Porém, vocês precisam saber, a Eusápia Paladino era uma pessoa extremamente sem educação, sem instrução, rude. Era uma mulher rude, veio de uma situação muito precária. E muitas vezes ela ganhava vida com apresentações. E ela chegou sim a fazer fraudes. Mas os pesquisadores, era tão rude as fraudes que ela praticava que era visível a qualquer pessoa. E ela tendo passado por todos esses grandes homens, todos, César Lombroso, quem mais? O Ernesto Bozano chegou também a presenciar ela, pesquisar ela, o Oliver Lodge, o Richard Hudson, todos esses nomes em laboratório pesquisaram ela e atestaram a veracidade. Vocês acham que uma mulher dessa conseguiria enganá-los? Não, né? Muito difícil. Esses são alguns dos grandes nomes que no início, na primeira parte do Espiritismo, pesquisaram os fenômenos, atestando a veracidade. O seu livro Hipnotismo e Espiritismo, do César Lombroso, relata todas as experiências que ele fez com a Eusápia Paladino e outros médiuns. Tem ali na biblioteca. O Ernesto Bozano tem ali na biblioteca também. Gustavo Gelley, que foi outro nome, um médico francês, famosíssimo, honrado, que trabalhou muito na divulgação do espiritismo, fez muitas pesquisas na área de ectoplasmia, muita informação devemos a Gustavo Gelley, que tem alguns livros publicados e traduzidos para o português. São tantos nomes. Temos na Rússia Alexander Aksakov, que foi o consultor do czar da Rússia, era um dos grandes pensadores do mundo. Estudou também a Eusápia Paladino e outros, atestando a veracidade. E quando alguns tabloides colocavam, seja em qualquer país da Europa, informações criticando ele, a fim de atestar a sua honra, retrucava os jornais com fatos, com informações e pesquisas que ele tinha feito, a fim de dizer, não é assim, eu fiz isso aconteceu tal. Tinham tais testemunhas, fizemos com tal situação, cabine fechada, controlada a situação, despimos a médium, porque eles despiam a médium, mandavam senhoras vasculhar a médium para ver se não tinha alguma coisa escondida na médium. Por isso que eu digo, a Eusápia e a senhora Piper merecem a nossa gratidão e respeito, porque elas passaram por várias situações vexatórias,
que muitos de nós não iríamos aceitar. Mesmo elas tendo já passado por várias comissões, ainda assim, quando vinha uma comissão nova, estavam sempre prontas a serem bichinhos de pesquisa. Inclusive, a Kate Fox também foi pesquisada pelo Alexander Kizakov, que era uma das irmãs Fox, que quando começou o fenômeno a nível mundial. Então, vejam que o Victor Hugo, o grande escritor francês dos Miseráveis, Los Miseráveis, pesquisou também o fenômeno na sua casa, reunia pessoas, assim como o Rivail, nosso querido Allan Kardec, fazia, né? Sessões fechadas pesquisando os espíritos, Victor Hugo também fazia. Então não são pessoas com pouca instrução que faziam essas pesquisas. Quando vocês escutam alguém falando, que isso é coisa e os próprios cientistas da época, na sua maioria, falavam, isso é coisa de quem acredita em misticismo, isso é coisa do povo. Surgiram todos esses nobres intelectuais que pesquisaram a respeito. Pessoas que mudaram, inclusive o grande inventor norte-americano, aquele que inventou a lâmpada incandescente, o fonógrafo, que desenvolveu vários aparelhos elétricos, Thomas Edison, também pesquisou os fenômenos. Inclusive Thomas Edison tentou desenvolver um aparelho para que se comunicar com o outro lado. Um dos primeiros aparelhos de transcomunicação, cuja transcomunicação iria surgir a nível mundial, somente ali por volta da década de 70, com um ucraniano que vai se depois vai se mudar para a Suécia, chamado Fredrik Jürgensen, que era um fotógrafo, artista, que os fenômenos, a providência escolheu ele para que os fenômenos se manifestassem de forma ostensiva, como aconteceu com as meninas de Hydesville um século antes. E a partir dele, das gravações dele, chamaram a atenção ao mundo. Mas isso em 60. Antes dele, já em 1936, Attila von Szalay, um fotógrafo também, norte-americano, se não me falha a memória, começou a pesquisar também esses fenômenos. Começou a criar vários aparelhos, gravava uma coisinha indelével ali, outra lá, até que surgiu a fita magnética. Ele começou a tentar fazer também, mas tudo muito incipiente. Veio um filósofo para trabalhar com ele. Em 1956, 59, publicou na mídia todo um trabalho de pesquisa. O von Szalay, junto com esse filósofo, sobre as vozes do outro mundo. E não teve repercussão nenhuma. Ninguém se interessou. Nenhum parapsicólogo se interessou. Porque a parapsicologia já estava preconceituosa com a questão quando envolvia espíritos, ou qualquer palavra que envolvesse espíritos, continuidade da vida. Interessava-se somente na questão anímica, parapsicológica, o chamado do inconsciente. Mas, engraçado, né, quando a providência quer, passado uns anozinhos depois, o Jürgensen, não sei porquê, parece uma atração magnética, todo mundo acha interessante as vozes, que são gravadas com uma certa nitidez por ele. E dentre esses, um gênio da filosofia da psicologia, chamado Konstantin Haudiv, que vai, através do livro que o Jürgensen publica, se interessar pelo fenômeno, vai lá, também da Suécia, conversar com ele, ver a veracidade do fenômeno, esse pesquisador, e ele começa a pesquisar de forma tão encarnada, com tanta vontade, grava 72 mil vozes do além. É o campeão da EVP, das experiências de vozes gravadas. O seu livro chama atenção também, por sua vez, a outros pesquisadores. Uma sementinha vai trazendo a outros. Uma sementinha vai trazendo a outros. E aí temos outros nomes da transcomunicação que não dá para abordar todos aqui. Vamos ter o casal de Luxemburgo, mais recentemente,
que tem comunicações através do computador, de vozes, da televisão. Fenômenos que podem parecer estranhos, mas tem a mesma teoria dos fenômenos de materialização e de mesas girantes que aconteciam há 1,5 séculos atrás. E aqui no Brasil, nós também tivemos grandes pesquisadores. Não dá para comentar de todos. Um deles já comentei, o Hermínio Miranda. Dos seus livros vão surgindo outras pessoas interessadas na área de pesquisa. Temos um mais desconhecido, Matteo Tubino, que é um químico da Unicamp. Devemos a ele algumas pesquisas na área de ectoplasmia. Temos na área da fluidoterapia, não podemos deixar de mencionar o Jacob Mello, que dedicou uma boa parte de sua vida à pesquisa do nosso conhecido como PASSE, com publicação de um livro volumoso, o PASSE, um dos poucos livros que temos, infelizmente, de pesquisa espírita brasileira. Temos, não podemos esquecer de comentar, o José Fernando de Araújo, voltado na área da pesquisa, voltada à psicologia, onde temos esses grupos psicológicos que vêm à tona através do seu esforço de anos de pesquisas empíricas. E por fim, mas na verdade mais no início, o Hernani Guimarães Andrade, que é um dos grandes, esse é espírita no termo que conhecemos já, né, através de Kardec, e foi um grande pesquisador, esse engenheiro civil, conhecido internacionalmente na área de parapsicologia, que infelizmente nós simplesmente ignoramos quando aqui esteve encarnado. Desencarnou em 2003, mas pesquisou todas as áreas. Diríamos que ele se assemelha ao Ernesto Bozano neste quesito, na pesquisa. Estudou as vozes, a transcomunicação, e divulgou de forma incrível aos meios populares. Estudou os casos de poltergeist, das assombrações, das obsessões. Estudou a reencarnação através de lembranças de vidas passadas. Foi correspondente do Ian Stevenson no Brasil. No livro de Ian Stevenson, 30 casos, né, sugestivos de reencarnação, 2 casos brasileiros são graças ao senhor Hernani Guimarães Andrade, que por solicitação do senhor Stevenson, pesquisou para ele aqui no Brasil. Estudou a questão espírita teórica, trazendo o modelo organizador biológico, criando aparelhagens para a análise das energias sutis, vamos dizer assim, como outros pesquisadores no mundo não espíritas fazem, como Hiroshi Motoyama, Valery Hunt e outros. Então, a nossa caixa de Pandora, né, está cheia de pesquisas. E é muito triste quando eu chego alguém aqui e pergunto, mas qual é a prova disso tudo? Tá, você exprime, mas qual a prova de que existem espíritos? Como é que eu vou responder isso em 1 minuto para uma pessoa dessa? Envolve esforço e dedicação a resposta. Se a pessoa realmente... a pergunta, quando nós perguntamos algo, é porque necessitamos de conhecimento. Se a pessoa necessita de conhecimento de fato, ela tem que procurar. A resposta para as dúvidas de vocês não está numa simples palestra. Está, sim, realmente numa biblioteca. A quantidade... Porque você teria que dizer que todas essas pessoas... que são 0,1% de todos os pesquisadores que já estudaram o fenômeno mediúnico, estão errados. Eu estou certo, e todas essas pessoas com intelecto, realmente eles têm um intelecto muito superior ao nosso,
Nós estamos no intelecto mediano, homens avançados para sua época, estão errados então. Eles foram enganados por moças de 14, 15 anos na época, analfabetas. Elas enganaram todos esses doutores. A verdade é que eles foram enganados e não existe nada disso. Não é a realidade dos fatos. O fato é que esses homens pesquisaram, e não foi uma pesquisa como a gente costuma fazer, né, de um livro. Eles pesquisaram 5, como William Crookes, 15, como Richard Hugginson, 20, como William James, uma mesma médium. Poxa vida, mas também é muito ceticismo já, né? É repetir muitas experiências, mas eles repetiam. O Hernani Guimarães Andrade pesquisou muito. O fenômeno da transcomunicação passou em branco pelo movimento espírita. Porque nós não temos no Brasil um foco em pesquisa. Essa é a verdade. Nosso foco é místico. Infelizmente. Na Inglaterra, o espiritismo não vingou, porque faltou o que era importante, que aquele maior pesquisador de todos, chamado Rivail, nosso Allan Kardec, falou. Faltava a base moral. Ficaram apenas no fenômeno. O fenômeno não aquece o coração. A mente é muito fria. O que mantém as coisas vivas é o coração. E só a filosofia, a religiosidade pode manter viva uma coisa. Por isso no Brasil vingou, por outro lado. Mas, porém, perdeu também a qualidade do senso crítico, da análise, do estudo, que é preciso ser resgatado. Cabe a nós resgatar. Mas isso necessita de esforço, de tempo, de dedicação. Não é fácil você ler um livro de pesquisa de 1920, de 1887, um linguajar mais arcaico, mais difícil de você assimilar, mas há pesquisadores modernos também, como esses que vos falei. São todos nomes incríveis e que merecem o nosso respeito e nosso agradecimento. Pela forma, por exemplo, o Arthur Conan Doyle, ele iria ganhar como inglês existem muitas titulações na área inglesa. E havia uma medalha de honra que é almejada, normal por um inglês, faz parte da cultura. Só que atrelaram que ele teria que renegar as suas convicções espiritualistas, na qual ele se declinou, falou que não, me desculpe, mas vou ficar com a minha honra, naquilo que eu sei que é verídico. Mas quantos de nós será que é capaz de trocar realmente, às vezes, ou vamos dizer, se sabotar, né, de certa forma, a profissão ou algum interesse pessoal em prol de uma ideologia? Será que a gente acredita nessa ideologia tão firmemente? Se não somos capazes, será que então a gente... até que ponto essa concepção, essa ideia tem uma base forte dentro de nós? Então são reflexões que nós temos que fazer, que temos que buscar. E a única forma, diziam já, né, de ter fé raciocinada é estudando. Porque a fé é uma certeza. Não pode ser tirada uma vez que esteja entranhada. Uma vez que a crença vira fé, é uma certeza. Não, é assim, não há mais dúvida. Eu já refleti, já vasculhei todos os ângulos possíveis de abordagem. Essa é a verdade. Então eu passo a ter fé. Não porque o outro me disse, porque eu li um livro e o autor me falou. É a reflexão que eu tive ao ler aquele livro, o outro livro, escutar um palestrante, escutar outra pessoa e refletir sobre isso. É a minha conclusão. Não pode ser a conclusão do outro. Quando você vive com base nas ideias do outro, um dia vai acontecer alguma situação que vai lhe dar dúvida e você vai achar, então tudo isso era besteira, viver a minha vida na ilusão, porque nunca foi seu aquele conceito. Você apenas recebeu a bandeja pronta. Quando a gente recebe a coisa pronta, a gente não dá valor. É preciso construir.
E isso necessita de anos. Não caia na ilusão, achando que vai ter uma solução imediata para os seus problemas. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito benéfico ou pernicioso para mim na minha vida tem alguma causa. Não necessariamente de uma vida pretérita. A causa pode estar na vida atual. Não que eu seja uma pessoa ruim, mas talvez eu tenha inabilidades. Eu hoje eu não sei dizer não, me encontro numa situação que eu não gosto, estou acabado emocionalmente, mas a culpa não é dos outros, é minha, que eu não soube impor a minha vontade. E assim vai em vários casos triviais que possam acontecer. Quem aponta a culpa para os outros é porque foi meu patrão, porque foi aquele emprego, foi a sociedade, foi não sei fulano de quem, tal, e aquele outro. Enquanto se aponta para o outro, a causa do nosso sofrimento não vai se achar solução, apenas paliativo. O passe sempre vai ser uma coisa paliativa. Vocês acham que um passe vai mudar o conceito mental de vocês? Assim como um remédio que você tome, vai acabar com o conceito mental que gera a depressão em você? É paliativo. Você está drogado. Não sente nada. Não vai. Você pode passar, às vezes, uma vida na dependência do outro. Você tem que se libertar. Liberdade é você assumir o controle. Saber que os acontecimentos da vida é fruto das tuas ações. As nossas ações que comandam as coisas que nos acontecem. Claro, tem as fatalidades. Claro, é um mundo de provas e expiação. Não é um mundo da carochinha. Não é um mundo rosa, bonitinho. Tem fatalidades. Mas se acreditamos em Deus, as fatalidades têm um porquê. Que foge da nossa consciência do ego de uma vida atual. Mas não é por isso que a gente deva abaixar, né? Não arregaçar as mangas e assumir a responsabilidade. Responsabilidade. Essa é a palavra que nós temos que buscar ao final desse ano. Com responsabilidade, a gente começa a fazer a coisa acontecer. Muda a nossa vida. Uma boa semana a todos, muita paz e muita luz. Muito obrigada, André, pela excelente palestra. A gente tem mais um recadinho, né? Todos vocês aí, a gente está vendendo a rifa do Rotary Club para auxiliar a nossa casa, né? Estamos participando. Então, quem levou rifas, né, dos frequentadores e trabalhadores da nossa casa, a gente só está avisando que até domingo que vem a gente precisa das rifas aqui, né, acertadas, porque o sorteio está logo aí, né? Então, a gente precisa recolher todo esse material. E nós temos aqui na nossa lista, né, de pessoas que levaram a Maria Cristina, que não deixou o telefone. Se ela estiver por aí ou nos assistindo em casa, para ela deixar o telefone com a gente ou, né, entrar em contato para a gente estar recolhendo essas rifas até domingo que vem, é o prazo, tá bom? Então, vamos agora, né? Só um recadinho de quem tomou alguma bebida alcoólica, a gente pede para não entrar na cabine de passe, justamente pela energia, né, do álcool aí, que é prejudicial na cabine de passe. Aí você vem preparado para o próximo dia, né, quarta-feira ou domingo que vem, já preparado para o passe. Vamos ouvir a oração de encerramento, então. Senhor, Mestre maior, amigo fiel, que nos acompanha os passos infinitos tempos, te rogamos mais uma vez a tua luz e a tua bênção sobre nós. Nos dá, Senhor, fortaleza, ânimo ao bom combate. Ajuda-nos a vencer aqueles pontos fracos que ainda temos em nós. O ser antigo, propenso ao egoísmo, ao orgulho, que são as bases de todos os complexos e maledicências que temos ainda. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar os teus passos na humildade, na gratidão, no respeito, na tolerância
para com as ideias contrárias. No esforço, Senhor, filha da gratidão, no estudo da Tua boa nova, na prática da caridade. Senhor, eis-nos aqui, reunidos em Teu nome, e aonde um e mais estiver, Tu também estás, Senhor, e Te agradecemos por esta atenção especial que nos dá neste momento, rogando aos nossos familiares também, que aqui não estão, aos nossos lares, muita paz e muita luz, e uma boa semana a todos nós. Que assim seja.